Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, aqui a gente fala com todos. Meu convidado de hoje, Dr. José Carlos Ferrari Júnior, cirurgião oncológico e integrante da equipe da diretoria hospitalar do Hospital e Maternidade São Cristóvão. Doutor, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Anderson. Muito feliz, viu? Como é que tudo começou? Bom, Anderson, tem uma trajetória aí. Eu acho importante falar. Deixa eu pontuar. Eu sou do interior de São Paulo, nasci numa cidade pequenininha chamada Pereira Barreto. E logo com 3 anos eu vim para Araçatuba, que é uma cidade mais conhecida. Pereira Barreto é uma cidade ali próxima da divisa no Mato Grosso do Sul. Eu vim para Araçatuba e ali eu fiz toda a minha parte de colégio, estudei. E vim para São Paulo em meados de 94, em 95, fazer cursinho no ângulo da Sergipe aqui. Famoso. E isso, era o ângulo da Sergipe, Tamandaré. Tamandaré e João Dias na minha época lá, na Zona Sul. E aí vim com... sempre tive, apesar de ter sido um dos primeiros médicos dentro da família, mas eu tinha isso desde pequeno, de querer ser médico. E aí eu fiz alguns anos de cursinho e eu não passei dentro do estado de São Paulo. Eu fui estudar no interior do Rio de Janeiro, chama Faculdade de Medicina de Campos, no interior. Fui para lá, fiz meus 6 anos de faculdade e aí eu tinha a pretensão única que eu queria voltar para São Paulo, mas para fazer a residência dentro da cidade de São Paulo, na capital. Fiz prova, passei, fiz residência de cirurgia geral no Hospital Ipiranga, na verdade tudo prova via SUS, São Paulo. E aí fui depois fazer cirurgia oncológica no Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, do IAVC, uma das instituições mais antigas que cuida da parte oncológica. E aí, confesso que me encontrei. E aí... Você chegou a atuar como cirurgião geral um tempo ou não? Já foi direto? Eu atuei durante muito tempo e ainda atuo quando tem algumas cirurgias benignas ainda, até faço. Inclusive no Hospital e Maternidade São Cristóvão, onde eu faço cirurgia tanto oncológica quanto cirurgia geral. E no meu consultório, eu tenho um consultório na Veiga Filho, ali em Gianópolis, onde eu morei durante bastante tempo. Hoje eu moro em Perdizes, mas morei bastante tempo. O consultório nosso é ali, a esposa junto, é uma pediatra, pneumopediatra. E a gente, se tem algum paciente do ponto de vista oncológico ou de alguém que indica que tem uma patologia benigna, eu acabo operando também. Então hoje ainda faço algumas cirurgias de cirurgia geral. Como chega o paciente para você? Então, por exemplo, sempre vem por indicação de alguém. Então, normalmente o oncologista clínico, ele manda para você ou vem por outras vias? Isso é uma pergunta, porque a cirurgia oncológica... Por ser muito específica, por isso que eu te perguntei. Mas quando a gente fala em oncologia, o paciente ele não identifica, hoje cada vez mais. Mas a cirurgia oncológica, quando você pega em todas as outras especialidades, como cardiologia, é uma especialidade relativamente jovem. Porque anteriormente, o cirurgião geral, que a formação dele era de cirurgião geral, ele que acabava operando o câncer do esôfago, o câncer do pâncreas, o câncer da via biliar. Esse time de cirurgiões que, com o passar do tempo, foi formando o que vem a ser hoje a cirurgia oncológica. Foi se criando, vamos dizer assim, uma bagagem das cirurgias que os cirurgiões gerais faziam para poder especificar. Exatamente, porque a cirurgia oncológica, ela vem derivada da cirurgia geral, né? Então, os grandes, Pinotti, o pessoal que realmente fazia toda a parte oncológica, antigamente não era separado, né? O cirurgião geral ou o cirurgião do tubo digestivo, ele faz até hoje ainda, né? Ele faz do ponto de vista de cirurgias benignas, mas ele também sempre fez as cirurgias malignas. Então, só que isso ele veio, e aí com o passar do tempo, foram dissociando a patologia benigna da patologia maligna. Então, e foi se especializando. Cada vez mais colegas, mesmo dentro da cirurgia do tubo digestivo, foi se especializando mais em câncer de pâncreas, mais em via biliar, câncer de pâncreas, mais fígado, doença maligna do fígado. E isso foi cada vez mais
fechando do ponto de vista assim, com que o colega cirurgião se especializasse, né? Então, hoje, para voltar na sua pergunta, ele chega, na verdade, grande parte de indicação de oncologista. Olha que interessante. Ele, quando tem algum problema na próstata, o paciente, ele consegue entender que é o médico do sexo masculino e ele procura um urologista, né? A mulher na mama, ela acaba procurando um mastologista. Do ponto de vista, às vezes, você tem um câncer coloretal, um câncer gástrico, e aí é identificado uma doença maligna nesse paciente, ele vai para um oncologista. Mas ele vai no oncologista clínico. E aí esse colega que acaba encaminhando para o cirurgião oncológico. Então tem essa via. E uma outra via é de que você já operou alguém da família, ou algum conhecido, ou alguém que acaba te indicando, né? Então o paciente, ele tem algumas formas dele chegar, isso a nível de consultório privado. Do ponto de vista de assistência de operadoras, né? Então você está dentro do serviço, e aí ele vai procurar o serviço de cirurgia oncológica, e aí ele vai via fluxo. Ele vai via fluxo, e aí, mesmo você operando na operadora, e aí um beneficiário fala para o outro, e aí acaba te procurando, mas um fluxo mais determinado, diferente de um consultório privado que acaba vindo fluxo mais da oncologia clínica e de uma outra indicação. Porque você ter essa especialidade para cirurgias oncológicas, normalmente o paciente ainda tem aquela ideia de quem opera a patologia dele é a especialidade daquela patologia. Então, quando tem patologias urológicas, o urologista opera. Quando tem outros tipos, né? E então, colocando um profissional só para poder fazer a boa parte disso, você cria uma expertise muito grande, não é? Isso. E também, além de você criar uma expertise, porque durante a formação do cirurgião oncológico, a única coisa que não contempla dentro da cirurgia oncológica é a parte da neurocirurgia, ou seja, abertura de crânio, o restante, cabeça e pescoço, tórax, cavidade abdominal, membros inferiores, sarcoma, todas essas patologias é contemplado durante a residência médica. E com o passar do tempo, o cirurgião oncológico, dentro mesmo da especialidade da cirurgia oncológica, começa a se especializar em alguns órgãos. Uns mais, outros menos. Alguns colegas ficam mais na cabeça e pescoço, alguns colegas ficam mais na cirurgia torácica, uns dentro da cavidade abdominal, e aí dentro da cavidade abdominal, cada vez mais hoje, vão se distinguindo e se especializando. Um colega faz muito mais colo retal, outro faz muito mais o abdômen superior, que é estômago, um colega muito mais faz câncer de pâncreas e via biliar. Então, mesmo dentro da cirurgia oncológica, quanto mais específico e especializado você fica, acaba indo por determinado. É a questão de repetir. Exato. E ficando cada vez melhor. Exatamente. Né? Quando a gente faz várias vezes a mesma coisa de caráter repetitivo, da mesma patologia, a gente se destaca no sentido de muito especializado, a gente vai ficando, né? Então isso nos torna melhor. O resultado, o desfecho desse doente do ponto de vista cirúrgico e da patologia como um todo, é muito melhor você operar com um colega cada vez mais específico daquela patologia inicial. E o planejamento vem em conjunto com várias especialidades, né? Então chegam para você o doente, e aí você faz o planejamento cirúrgico depois, e normalmente acompanhado do especialista que encaminhou. E o exame de imagem que você quer, o tipo de coisa que você precisa, para poder chegar lá na mesa. Né? Esse caminho, como é que funciona até a hora que falar, vamos operar. Exato. Anderson, assim, o paciente, quando ele chega do ponto de vista de uma patologia oncológica, a primeira situação com o colega cirurgião oncológico, ele precisa fazer o estadiamento da patologia, que contempla esses exames de imagem que você colocou. Vou dar um exemplo. Um câncer gástrico, o colega vai primeiro, em algum momento, ele vai fazer tomografia de tórax, tomografia do abdômen total, para a gente entender se essa patologia está inicial ou se essa patologia está metastática ou localmente avançada. E aí, do câncer gástrico, eu sou obrigado a fazer até uma laparoscopia estadiadora desse doente. Então,
ele chega, eu estadio essa patologia, seja um câncer coloretal, seja um câncer gástrico, então eu preciso estadiar, entender se a doença é localizada ou se a doença já é sistêmica, vulgarmente metastática. Depois disso, se eu vejo que esse paciente, ele é um paciente cirúrgico upfront, a cirurgia de cara, então eu preciso me preparar esse paciente com pré-operatório e as equipes multidisciplinares que contemplam para que eu faça com que esse paciente tenha um melhor desempenho intraoperatório e pós-operatório de recuperação. Então tudo isso, como você falou, é um planejamento. Ele começa antes, né? No consultório ou no ambulatório de uma operadora, onde você vai contemplar a parte nutricional desse paciente. O paciente oncológico, ele é um paciente imunossuprimido, né? Então você precisa proteína nesse paciente. Então você precisa fazer suplementação proteica, imunomodulação, para que esse doente chegue no dia do ato cirúrgico de uma forma, abreviação de jejum. A gente tem um protocolo mundial, que é o protocolo ERAS, que contempla exatamente tudo isso no pré, no intra e no pós-operatório. Então eu trabalho do ponto de vista nutricional meu doente, eu faço uma cirurgia minimamente invasiva, seja ela laparoscópica, seja ela robótica, eu uso cada vez menos drenos abdominais, eu tenho no pós-operatório essa suplementação que eu fiz no pré-operatório, eu contemplo ela no pós-operatório. A parte de fisioterapia, de trabalhar às vezes no pré-operatório, a gente tem alguns estudos que mostram que esse paciente, tudo que eu faço, eu tenho um desfecho clínico pós-cirúrgico muito maior. Uma recuperação mais acelerada, um paciente que ele consegue ir embora do hospital mais cedo e com menos complicações. E tem dois caminhos e duas linhas. O paciente que opera de eleição de cara e tem o paciente que faz os tratamentos auxiliares, quimioterapia ou radioterapia, para a cirurgia vir depois. Perfeito. Os preparos desses dois pacientes são diferentes. Porque ele já passou pelo quimioterápico, então ele vai ter já uma condição diferente, não é? Perfeito, Anderson. Hoje, a patologia oncológica, cada vez mais, o desfecho dela é melhor com o advento das neoadjuvâncias. O que significa isso? São quimioterapias pré-cirúrgicas. Ou seja, eu identifico algumas lesões, depender de sítios primários de órgãos distintos. Eu vejo que o benefício, hoje os estudos mostram às vezes que se é uma lesão pouco avançada, a cirurgia de upfront, ela é o melhor indicado. Mas em algumas patologias localmente avançada, que a gente operava antes de cara, hoje a gente percebe que a gente fazendo a neoadjuvância, que é quimioterapia, antes da cirurgia, tem um benefício, às vezes, a longo prazo desses pacientes. Então, com certeza, a sua pergunta ela muda. Entenda que quando eu chego do ponto de vista de um tumor inicial, que eu vou fazer toda essa suplementação, mas o meu doente, ele está melhor clinicamente do que um paciente que vem pós-quimioterapia. Ele já vem com ciclos de quimioterapia, ou seja, ele já teve uma perda ponderal, às vezes de um caráter importante. Ele está mais imunossuprimido por causa do quimioterápico associado à patologia. Então, esse paciente ele precisa de cuidados muito maiores. E o risco desse paciente, em termos de complicações pós-operatórias, são maiores daquele paciente que realmente acabou não fazendo quimioterapia antes. Toda a ação cirúrgica é diferente. Todo o preparo, pré-operatório, transoperatório e o controle da estabilidade daquele paciente de funções é totalmente diferente, né? Totalmente, né? O paciente, ele realmente, assim, o paciente que entra pós-neoadjuvância, seja ela gástrica, seja ela num câncer de pâncreas, então você sente que o paciente, para ele recuperar, até do ponto de vista anestésico, o time da anestesia tem que estar muito bem alinhado com o time da cirurgia. Por quê? O desfecho muda exatamente desses pacientes. Então, é um paciente que ele tem uma dificuldade maior de recuperação, né? Então, ele tem um risco maior de fazer fístulas. O que são isso, né?
a gente faz grampeamentos mecânicos ou anastomoses manuais, mas geralmente são tudo mecânicas hoje, e você tem um risco, né, de cicatrização, podendo acontecer uma fístula. Então, esses pacientes têm um risco de fístula maior do que os pacientes que não são realizados na adjuvância antes, porque são pacientes que perdem uma perda ponderal mais importante, ou seja, proteína e cicatrização, né? Se meu paciente ele vem da neoadjuvância, o risco maior dessas complicações são maiores. E a gente pode colocar aí idade, estadiamento do tumor, enfim, tudo isso entra na conta, né? Vamos dizer assim. Exatamente, né? Idade, estadiamentos mais avançados, quimioterapia neoadjuvante. Então, isso tudo, num somatório, o desfecho fica diferente de um paciente para o outro, né? Do ponto de vista tanto clínico quanto desfecho oncológico final. E assim, hoje, como é que funciona o tipo de abordagem? Então, por exemplo, hoje se opera cada vez menos de forma aberta. Hoje tem vídeo, tem a cirurgia robótica, que foi uma evolução gigantesca nessa área, até em outras áreas, mas ainda, porque assim, na minha cabeça de leigo, todo tumor é diferente. Todo tumor ele é individualizado. O tamanho, onde ele atinge, onde ele adere, quem ele envolve, parece que é um indivíduo completamente diferente. E como é que você define qual tipo de abordagem é o melhor para aquele paciente naquele momento? Eu digo a abordagem técnica cirúrgica. Perfeito. Só para complementar, realmente cada tumor é único. Apesar de ser o mesmo tumor nomeado de um adenocarcinoma, exemplo de câncer coloretal, do cólon direito, no estadiamento igual, e aí você me fala assim, poxa, por que um paciente vai melhor do que o outro, né? Poxa, mas eles estavam no mesmo estadiamento, porque biologicamente são tumores distintos, né? O tumor também tem seu DNA, RNA, então ele muda exatamente isso. Então a ciência evolui do ponto de vista quimioterápico, de compreender tudo isso no sentido genômico, né? Que aí sim realmente é a evolução do ponto de vista de tratamento cada vez mais em termos de droga. Agora, voltando à tua pergunta, o tratamento laparoscópico, tratamento laparotômico, tratamento robótico. Isso vai depender de estágios e de patologias distintas, né? O que eu quero dizer, hoje, se eu tenho um tumor inicial, eu posso tratar esse paciente, a depender do sítio primário dele, ou laparoscópico, ou robótico. Hoje, a laparoscopia, ela já está muito bem fundamentada. Então, a gente não tem hoje, para vários tipos de tumores, a gente pode usar a laparoscopia. E a cirurgia robótica? A cirurgia robótica, ela entrou... Por onde que ela entrou? Pela porta do câncer de próstata. Ela entrou pela urologia. A gente não consegue imaginar uma cirurgia... prostatectomia radical, que é a retirada total da próstata por um câncer, sem ser robótica. Existe, mas o desfecho clínico desse paciente em termos de continência urinária e de potência muda completamente. Então a robótica, ela entra por aí, ela se difunde dentro da cavidade abdominal para as outras patologias. Então há uma crescente entre laparoscopia hoje, que já está, né, e a robótica. A robótica hoje, o que ela onde que ela breca? No sentido que ela não está, né, dentro ainda do rol da Agência Nacional. Então, você tem um cirurgião que faz a parte robótica, mas você precisa contemplar aquele hospital se você deseja, e as operadoras não têm que contemplar do ponto de vista de cirurgia robótica. Mas a laparotomia, ela não está aí, ela não vai ser substituída para alguns tipos de tumores, principalmente naqueles tumores mais avançados, onde você tem uma cirurgia que a gente chama citorredução, que é uma cirurgia citorredutora, ou seja, de eu tentar citorreduzir uma patologia avançada dentro da cavidade abdominal, que são as carcinomatoses, por alguns
alguns tumores, para você diminuir o volume de doença do ponto de vista daquilo que você enxerga macroscopicamente. Então, ela tem, né, o seu lugar, na verdade, mas tem uma evolução realmente das cirurgias cada vez menos invasivas. E o custo hospitalar fica menor. Gente, só parando o nosso papo um pouco aqui, para a gente falar do meu parceiro, o Grupo São Cristóvão, com uma rede de hospitais e ambulatórios e que tem o principal componente na sua rede, que é o acolhimento associado. Então, se você estiver precisando de um plano de saúde de qualidade, clique aqui no link e entre em contato com o pessoal do São Cristóvão. Você pode ter certeza que eles vão te acolher e você vai ter saúde de qualidade. Porque o tempo de internação diminui, UTI, etc. E a tecnologia acaba ajudando também nisso. Isso, com certeza, isso muda completamente. O pré-operatório, né? Então, um pré-operatório muito bem feito, preparado o doente do ponto de vista nutricional, imunomodulado, o intraoperatório com tecnologia minimamente invasiva e um pós-operatório adequado, você colhe bons frutos, uma taxa média de permanência desses pacientes menores, uma recuperação maior. Então isso no filme tem economia, né? Pode ser que um gestor possa olhar e realmente é muito caro. Que o gestor quando vai ele olhar. só vê a foto. E quando ele vê o filme inteiro, né? Do início até o ciclo final do paciente, como que ele ficou, o que ele precisou usar na internação, ele não tomou sangue, ele não foi para UTI, ele teve uma recuperação de 3, 4 dias e está em casa. Hoje, tive no mês de junho, no mês de maio, fiz um diagnóstico do meu pai com câncer de próstata. Foi submetido a um tratamento cirúrgico no dia 23 de junho, só para te dar um exemplo. Numa prostatectomia robótica, no segundo dia, ele estava em casa. Então, assim, realmente tem uma diferença para algumas patologias, realmente a recuperação, o desfecho final do doente. Realmente... O gestor pensa no seguinte: quanto que me custa a máquina e quanto essa máquina vai se pagar em termos de quantidade de cirurgias. Tem que ter um payback aí, né? Exatamente, né? Quanto que... Vamos investir na máquina, mas essa máquina vai ter que operar quanto para me pagar de volta. Isso. Se a cabeça do gestor está tudo bem. É isso. Né? O que eu acho, assim, em relação ao controle pós-cirúrgico. Então o paciente operou, cirurgia um sucesso, ok. Até onde você vai ali no pós-cirúrgico acompanhando? Eu acho que ele varia dependendo de como é a patologia e o segmento do doente. O doente, por exemplo, câncer coloretal, câncer gástrico, câncer de pâncreas, ele pode até estar seguindo com o oncologista clínico. Por quê? Porque terminou a cirurgia, pós-operatório, recuperado, o paciente em casa, a gente vai checar o quê? Resultado do anátomo patológico, que isso é a parte suma importância. É onde está colocando o tumor foi ressecado, se esse tumor bate com aquele tumor que foi feito na biópsia e realmente qual que é o estadiamento cirúrgico. A invasão, um exemplo do câncer coloretal, a invasão desse tumor na parede do reto, mais superficial, mais profundo, tem linfonodo comprometido, que são vulgarmente as ínguas que a gente fala. Então, a gente tira isso durante o ato cirúrgico. Algum desses linfonodos são positivos, ou seja, isso tudo vai depender se o meu paciente, se ele não fez neoadjuvância, mas ele pode fazer um tratamento adjuvante além da cirurgia. Pode ser que da cirurgia ele evolua e vai fazer depois quimioterapia. Ou num câncer ginecológico ele pode ter que fazer radioterapia ou bracterapia. Então, o anátomo patológico pós-cirúrgico, ele é fundamental e um divisor de águas para saber o próximo passo adjuvante. Então, quando esse paciente ainda ele vai na adjuvância, vai fazer a parte quimioterápica e depois ele fica nesse segmento com o oncologista clínico, mas depois ele também vai fazer o segmento
em paralelo com o cirurgião oncológico, se for um câncer coloretal. Por quê? Para a gente entender se tem um risco para recidiva na região da anastomose, se tem progressão de doença hepática ou não, se vai precisar em algum momento, pacientes com câncer coloretal tem um risco, a depender do anátomo patológico definitivo, de doença metastática no fígado, se você vai precisar abordar o fígado dele depois. Então, esse paciente tem que estar aí nos primeiros 2 anos, a cada 3, 4 meses de acompanhamento com o cirurgião oncológico. Se for um câncer coloretal, colonoscopia de forma anual. Então, vai depender do estágio e da patologia que ele se encontra, se vamos ter tratamento adjuvante ou não. Porque tem sempre a cirurgia inicial, que é aquela cirurgia primeira, e às vezes precisa operar de novo. Porque aí você já vai operar não mais o tumor primário, você já vai operar a metástase, tá? Eu lembro do caso do Bruno Covas. Eu até te perguntar isso, nem coloquei no roteiro, que ele fez um procedimento no fígado muito específico para remoção daquela parte celular ali. E aí eu não entendi bem o que era aquilo. Do Bruno, na verdade... Já era metástase do primário. Ele, na verdade, quando ele abre o quadro dele, ele já era um paciente metastático, né? Ele tinha um tumor de transição esôfago-gástrico. E no estadiamento, ele já tinha doença hepática, né? Então, ele foi, do ponto de vista para tratamento neoadjuvante, né? Então, mas a doença em si, quando eu descubro a lesão onde ele descobriu e a doença hepática associada eu falo que é uma doença assim, que ela já tem um caráter paliativo, certo? Então eu vou fazer químio para entender como que esse tumor vai responder, para ver se tem alguma chance no ponto de vista depois, se a doença hepática some, se eu consigo ressecar o tumor primário. Mas não foi isso que aconteceu com o Bruno, né? Ele, mesmo na vigência de químio, do tratamento, ele evoluindo com a patologia, né? E tentou, na verdade, ele fez primeiro uma biópsia do fígado também, para compreender que o primário, que aquela lesão hepática contemplava, era derivado do mesmo tumor primário. Sim. Então ele fez uma biópsia ali, realmente para ter a certeza absoluta que era doença metastática e não um outro tumor primário, que era um primário ali da transição esôfago-gástrica e um outro primário da parte hepática. Na verdade, assim, para ver se a célula que estava no fígado era do tumor primário. Exato. E aí o que acontece? Pode fazer uma abordagem por radiointervenção, ou guiada por ultrassom, ou guiado por tomografia, pelo radiologista intervencionista. Ele vai, tira um fragmento daquele tecido, é estudado do ponto de vista de anátomo patológico, chega lá, confirma que é um adenocarcinoma, só que aí faz uma coisa que chama imunistoquímica, que são vários reagentes dentro de tubos, para a gente entender se para cada reagente é positivo ou negativo. E aí, diante disso, o patologista vai confirmar para você que essa lesão tem características para o tumor primário daquele paciente. Então, aquela doença hepática realmente deriva daquele tumor primário da transição esôfago-gástrica. Era um quadro já, não vou dizer avançado, mas bem complicado. Ele tinha até feito cirurgia bariátrica anteriormente. E aí se falava que existia alguns casos desse tipo de câncer em pacientes bariátricos, né? E eu não sei se tem relação, mas o número era pequeno, né? Anderson, realmente assim, olha... Eu tô falando como leigo total paciente, sim, tá? Sim. Não tem nada assim que realmente a gente tenha da bariátrica. Algumas cirurgias, como o sleeve, que é somente deixar a parte da grande curvatura com grampeamento, você fazer uma cirurgia mais restritiva, só menos restritiva, você pode ter um aumento do refluxo. E o refluxo, ele a longo prazo, ele pode ser um causador... em tese, aquele refluxo agredindo a mucosa da transição esôfago-gástrica pode levar a uma patologia oncológica. Mas o que a gente vê é que grande parte, assim, não dá para afirmar
que realmente quem faz bariátrica é um fator de risco completamente para acontecer. Os estudos têm casuística pequena. Não tem relação direta. Para falar e afirmar desta forma, né? A gente sabe que os pacientes com sobrepeso, sedentarismo, uma obesidade, esses sim, na verdade, têm mais risco do ponto de vista oncológico para cânceres ginecológicos, como câncer do endométrio, e para câncer coloretal, de uma forma significativa. E hoje, aí você já me traz para uma pergunta que eu ia fazer mais à frente, mas eu acho que o papo já veio para cá. Se você tem observado a diminuição da idade para esses tipos de doença, dos tumores. Então, antigamente se falava, não, você vai fazer uma colonoscopia a partir dos 50 anos. Hoje já se fala em 45 anos, né? Quais esses tumores hoje você observa que o pessoal mais jovem está operando, está ficando com esse tipo de doença? Hoje a gente vê assim, ó, um aumento significativo aí do câncer coloretal, né? Ele baixa a idade média dos pacientes, a gente vê essa patologia cada vez mais em doentes jovens, né, o câncer coloretal, e ele está relacionado aí do ponto de vista, não é que os jovens atuais hoje e os de antigamente os de hoje sofreram mutações gênicas muito maiores do que os, daqui década de 80, 90, não é isso, na verdade. A exposição de fatores externos carcinogênicos, hoje, atualmente, são muito maiores do que antigamente, né? Então, a gente está relacionado, assim, embutidos, processados, a obesidade. Então, vários outros fatores, porque grande parte dos tumores oncológicos, eles não são hereditários. Poucos são hereditários, na verdade. A base hereditária é pequena. É pequeno, na verdade. São tumores que sofrem, na verdade, mutações, mas por fatores externos, né? Então, o álcool, algumas patologias como uma parte inflamatória, hepatite B, então o álcool, o tabaco, fatores externos que contribuem. E a obesidade no câncer coloretal, ela é um status inflamatório desse paciente, né? Então, realmente, a gente vê realmente uma faixa importante de pacientes mais jovens dessa patologia. Você já vai encurtando a investigação, a prevenção. Hoje eu tenho alguns pacientes, de 37 anos que não são hereditários, que eu operei e que a gente já tem segmento já há 4 anos. Então, realmente, baixou justamente por isso, né, essa idade. E a gente pode relacionar, você vai me orientar se eu estiver errado, os cânceres de pulmão em quem nunca fumou. Exato. Talvez um outro fator que tem aparecido nos últimos anos que a gente ou sabe ou ainda não percebeu, que estão aparecendo essas lesões. A gente pode falar, né, antigamente, hoje a poluição, né, então vamos pensar que hoje tudo aquilo de forma crônica, a longo prazo, uma exposição cada vez menor, né? Então hoje uma criança, ela está exposta aqui em São Paulo o tempo todo, e aí uma carga de 30 anos, 35 anos, então aí você fala, puxa, o paciente nunca fumou, ele nunca, né, teve uma outra complicação que justificasse um câncer pulmonar. Eu sempre pergunto o seguinte, né? Você está há muito tempo atuando e tal, e hoje as intercorrências transcirúrgicas são muito menores. Mas são sempre um risco, né? O que você já viu de mais difícil de controlar uma hemorragia grande? Sem contar uma parada cardiorrespiratória que você controlou e que foi difícil, dentro do que você já viveu, vamos dizer assim. Olha, Anderson, eu realmente... Tem sempre alguma coisa que a gente guarda. A gente guarda. Eu guardo duas coisas bem graves no intraoperatório ali, que foi realmente... eu operei uma trissegmentectomia hepática numa paciente no hepatite direita, e ali num descolamento importante, que a gente tem que soltar todo o fígado retrocaval, porque são vários ramos que estão ali, diretos da cava, e
num momento desse, um mixer, que é uma pinça, acabou soltando, e o volume de sangue que passa por essa veia, né, que acaba, é gigantesco. E sob tensão. Foi assustador, né, esse dia. Então, aí, nessa hora, tem que ser muito rápido, agir rápido, com muita frieza. A gente conseguiu controlar, segurando a parte superior e inferior, vulgarmente falando, e conseguimos fazer o ponto, mas realmente esse foi um dia, o anestesista sentiu na hora, né? Ele falou, o que aconteceu aí, que caiu muita pressão, e aí, não, segura, já pede sangue, que realmente aqui soltou um vaso, e a gente vai resolver, mas é que você não consegue, até o aspirador, o volume... Não dava conta. Não dá conta, né? Então, realmente, esse foi um dia aí... E isso molda o cirurgião de um jeito. É isso. E a gente não esquece, algumas coisas a gente não esquece. Você volta para casa no carro depois, você fala, rapaz, que dia. Que dia. Então, e assim você fala, se agradece, né? Agradece a Deus, fala, claro. Poxa, a gente conseguiu controlar, porque é um momento de tensão e adrenalina mas muito, né? O doente tá ali. Toda. Fica todo mundo num estresse lá em cima, né? Então, é aquele dia que você chega em casa pensando que você não dorme, né? Você só quer ver como é que esse paciente vai ficar no outro dia, como é que vai ser a recuperação dele, que ele fique bem e tal. Então, realmente, esse foi um dos momentos mais marcantes, assim. Você sabe que eu tenho uma história engraçada. Eu estava atendendo num hospital, e aí eu fazia os preparos de cirurgia ortognática. Perfeito. Um belo dia estou lá, vou chamar o paciente para conhecê-lo, meu colega de turma, de faculdade. Amigo, a gente dividiu o apartamento, olha só a coincidência, depois de 15 anos. Mas era um oriental na época, os orientais ele tem muito... o queixo ele é muito avantajado, a prognatista é muito grande. E aí, tudo bem, preparamos, tá? Em conjunto com o cirurgião, tudo certo, cirurgia agendada, tal. Eu não pude acompanhar porque eu tinha outro compromisso, tal. Falou, boa sorte, tá em boas mãos, tal. Beleza. Sempre tinha eu tinha preparado várias até então. Tava tudo bem. De repente, ele operou numa sexta. Eu recebo um telefonema da esposa dele às 9h30 da noite. Que ele tinha sido entubado. E não estavam conseguindo extubá-lo na UTI. Eu falei, olha, pelo que eu sei da cirurgia, correu tudo bem. Deu tudo certo. Mas aí eu falei, só faltava esse cara. Ele dá algum problema. Mas foi tudo controlado. Depois umas 2 tentativas. Porque eu não sei se a absorção anestésica dele era mais lenta. A liberar a excreção anestésica. E aí, toda vez que removia o tubo, ele rebaixava. E aí eu falei, calma que vai dar tudo certo, liguei na UTI, não, deu tudo certo, já tá estubado. No dia seguinte eu fui visitá-lo. O cara não era mais, o olho não era mais oriental. Ele já tava muito nervoso. Eu falei, deu tudo certo, tá tudo tranquilo, tá? Mas são coisas, né, que acontecem. E a gente sabe, né, Anderson, você, cirurgião dentista, a gente faz toda uma programação, um planejamento cirúrgico, pré, intra, para que o melhor desfecho, né, que você tenha... a gente tem treinamento para que o intraoperatório seja da melhor forma, que o paciente sai, mas a gente sabe, né, que existe um capítulo do livro que existe complicações, claro, que as coisas podem acontecer, né? Então, realmente, o que é importante, que eu digo assim, a complicação ela pode existir, mas a gente precisa reconhecer e saber tratar. Exato. Né? De forma rápida, breve, porque elas podem acontecer. Porque o risco tem que ser sempre controlado. Exato. A gente sabe que pode acontecer e a gente tem o preparo para resolver. Perfeito. Teve algum paciente que te surpreendeu de alguma forma, que quando você entrou para operar, você já tratou vários com a mesma evolução e sabia o que ia dar, mas esse cara não. Esse cara foi lá e recuperou muito bem, além do que você imaginava? Eu tive um paciente desse na residência, assim, que foi muito marcante para mim na carreira. Era um senhor do Nordeste que
às vezes tem uma dificuldade maior de acessar lá, né? E aí, desculpa, a família daqui de São Paulo trouxe ele para cá. Ele chegou com o abdômen muito avantajado e uma suspeita de um lipossarcoma. Nós operamos ele, tinha aí mais ou menos uns 20 quilos de tumor, uma coisa gigantesca. E a gente achou que realmente teria uma evolução desfavorável. E durante todo o meu período de residência que eu fiquei, a gente operou ele mais 4 vezes ainda. E realmente, assim, eu até brinco, para alguns pacientes que a doença oncológica tem, né, a agressividade do tumor, tudo, mas tem também o doente, como ele encara todo aquilo que ele está vivendo, né, a cabeça dele. Isso como... é incrível como isso faz alguma diferença. A gente é meio cético, né? Exato. A gente não leva isso muito em consideração, mas, né? É isso. É difícil acreditar, mas você observa, né? Não tem estudos que realmente que comprove tudo isso, mas a gente sente isso, né? Tem pacientes que têm a mesma patologia, o mesmo estadiamento, apesar de biologicamente os tumores serem diferentes, mas sem tanta negação, encarou e foi. E a gente vê que o desfecho, em termos de prognóstico, de vida, muda completamente. E esse paciente realmente, ele marcou. E eu tive uma outra paciente que descobrimos um tumor bem avançado, colo uterino, com uma invasão de reto. Olha, eu encontrei essa paciente até no parque da Água Branca. Um dia eu estava com a minha filha e depois de muito tempo, eu acompanhei ela, acho que uns 6 anos ainda, e aí encontrei, ela falou assim: doutor Zé Carlos. Eu falei: nossa, tudo bem? Você por aqui e tal? A minha filha até ficou: papai, mas você conhece? Foi paciente. E aí ela falou assim: nossa, eu tô bem. Essa me impressionou, que ela fez um esquema de radioterapia exclusiva, uma lesão gigante, bem grande, realmente uma resposta patológica completa, com radioterapia e quimioterapia, e com 6 anos já de sobrevida, e continua bem clinicamente. Então, realmente, essa era uma paciente que eu achei que em algum momento não ia dar certo, ia precisar ou intervenção cirúrgica, ou o paciente ia acabar virando de caráter paliativo, mas que teve uma evolução, assim, maior do que a gente imagina, né? Isso aí faz com que a gente sinta que a missão está cumprida. Exato. Você fala: a gente opera, mas uma situação como essa faz a gente ficar bem. Isso, eu sempre falo isso, né? A gente se sente bem, né? Quem é da área da saúde, quando você opera, vê o doente seu bem, né? E ele tá tocando a vida, é a maior satisfação, né? A hora que você olha, você fala assim: você vê, você fala... consegui. Né, eu sempre trago um pouquinho para minha área. Vem aqueles pacientes com abscessos enormes, ficam internados com dreno e tal. Depois ele vai lá te agradecer, porque você foi lá e encaminhou ele pro local certo que ele precisava de atendimento. Isso não tem preço. Não tem preço. Eu acho que essa é a maior gratificação, é chegar ao paciente, ele agradece. O paciente, ele é oncológico, ele fica muito grato, ele é um paciente que ele não foge do consultório, né? Ele fica muito próximo, mesmo da operadora, ele fica dentro do ambulatório. Ele realmente, você tem uma aproximação muito grande, né? Tanto dele, às vezes, de filhos que ele contempla, esposa. Familiares em geral, né? E você vê a angústia de todo mundo e você tem que estar firme ali. Então, realmente, é uma gratificação muito grande, né? Para quem gosta do ponto de vista da área da saúde, isso tudo, como dentista, como médico, buscar a cura ou tentar a cura e ver seu paciente bem, não tem preço, né? Eu vou te fazer uma pergunta que é uma situação simulada, mas eu acho que cabe. Você está lá na sua sala, sua secretária falou: doutor, chegou um garoto aí, queria tirar uma dúvida, acabou de se formar em medicina, chegou de Pereira Barreto. Aí o garoto entra lá: qual é o seu nome? José Carlos. Que pergunta? Quero fazer uma só. Valeu a pena? Olha, Anderson, essa é uma das coisas que
que eu mais tenho. Não sei se essa é a única vida que temos ou não, mas se tiver uma segunda ou tiver essa chance, eu quero fazer exatamente o que eu fiz da mesma forma. Eu sou muito feliz no que eu faço, eu tenho muita gratidão aonde eu cheguei. Hoje eu ocupo aí, né, eu contei com uma parte administrativa no Hospital e Maternidade São Cristóvão, mas esse foi um combinado com o presidente lá, com o CEO, que eu não iria largar a minha parte prática, que eu amo muito, tenho paixão pelo que eu faço. Isso eu realmente faria tudo de novo, sem dúvida. Obrigado pela presença. Obrigado, viu? Um abraço. Gente, encerramos por hoje. Esse episódio é um oferecimento da Dental Mind, consultórios odontológicos e do Grupo São Cristóvão. Obrigado.